adolescentes. Temos aqui na verdade, um pedido de orientação, que eu prefiro não dizer o nome, que uma vez que ela fala do nome do filho. Ela está dizendo assim: padre, eu tenho um filho de 30 anos que mora comigo, ele é muito mal educado comigo, e ela está querendo aqui uma orientação. Como faço para fazer o meu filho voltar a ser amoroso como ele sempre foi? Ele está muito nervoso e tenho tido muita dificuldade de me relacionar com ele. É só a dona Marlene, não vou falar de onde que é, não. Gente, primeiramente eu gostaria de salientar que às vezes eu tenho ficado muito assustado com a maneira com que nós estamos tratando os nossos pais, né? Como desde muito cedo a gente tem percebido uma falta de respeito terrível no tratamento de pai e filho, de mãe e filho. Isso está muito ligado a uma nova psicologia que andou prevalecendo e que tem prevalecido muito, que é essa história do pai e da mãe serem amiguinhos dos filhos. Isso é muito perigoso, viu? Ser amigo do filho tem que ter medida. Você é amigo, mas você precisa ter presente que você é o pai, você é o responsável, você tem autoridade. E essa autoridade precisa ser exercida desde pequeno, para que a criança ela possa entender que quem manda nessa história não é ela. O filho, ele tem que obedecer sim, ele tem que aprender o exercício da obediência. Essa história de modernidade que quis abolir a autoridade, isso gerou gente muito problemática, muito difícil de relacionamento. Porque o limite, não há nenhuma psicologia que venha negar isso. A experiência do limite é altamente positiva para a vida humana. Quando colocada dentro do equilíbrio, o limite é que nos ajuda a equilibrar todo o nosso emocional. Uma criança crescida sem limites, ela pode se tornar um adolescente insuportável, um adulto intolerável, e depois na velhice, tudo isso multiplicado por 10, porque a gente sabe que as nossas dificuldades da adolescência, da infância, da juventude, da vida adulta, são todas repercutidas lá na velhice. Agora a senhora, dona Marlene, tem um filho de 30 anos. Pelo que eu percebo, ele já foi muito amoroso com a senhora, já foi muito afetuoso e que agora está sendo muito agressivo. Pode ser que seja um momento pessoal dele. Pode ser que seja um momento da vida que ele esteja passando por dificuldades que a senhora desconheça. Às vezes a agressividade, ela nasce justamente desta instabilidade afetiva que a pessoa está vivendo e que, por não ter condições de falar e de contar, que às vezes também acontece. Às vezes é mãe e filho que não tem nenhuma intimidade ou até mesmo confiança para falar das dificuldades. Às vezes a gente tem mais facilidade de falar das dificuldades com uma pessoa de fora da nossa casa do que com uma pessoa dentro. Às vezes ele não está querendo preocupar a senhora com a situação que está passando, mas acaba criando uma situação pior, né? Por isso que eu acho que o diálogo é a melhor maneira de resolver todo e qualquer problema familiar. Primeiro, sentar com esse filho e falar: o que está acontecendo? Você era tão amoroso comigo, de repente está agressivo. E se o seu filho fala da dificuldade que está enfrentando, a senhora vai ter mais condições de entender essa fase difícil dele. Quem sabe até ajudar com a não exigência, não é verdade? Sendo mais tolerante, tendo mais facilidade de acatar esse momento de dificuldade dele, mas ao mesmo tempo estabelecendo que a senhora merece respeito no tratamento. Você que é pai, você que é mãe, muito cuidado com o tratamento que você dá ao seu filho. Porque isso, minha gente, mais cedo ou mais tarde, volta contra vocês mesmos. Se vocês não dão limite aos filhos hoje, se vocês não mostram para eles que a casa tem regras e que se eles quiserem permanecer dentro dessa casa, eles terão que seguir essas regras, vocês, mais cedo ou mais tarde, vão ter dificuldade em conviver com esses meninos que vão crescer. Às vezes a gente fica pensando que criança não gosta de obedecer.
Não é que não gosta, é porque a gente não ensinou. O ser humano carece de aprender. Nós precisamos aprender a obediência. Obedecer, sabe o que significa? Ouvir com o outro. Obedecer, você colocar ao outro, você receber do outro uma definição, uma regra, uma lei. Eu obedeço à lei. Quando eu escuto com o outro, qual é a regra e o porquê daquela regra. Existe uma regra simples, por exemplo. Quantos problemas ambientais nós estamos vivendo nesse tempo de seca? Aliás, a nossa solidariedade com o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que está vivendo um momento terrível, onde as pessoas não têm mais água para beber. Estão bebendo a mesma água suja dos poucos açudes que restaram, onde bebem os animais. Uma regra simples para a nossa vida ser melhor. Não coloque fogo em absolutamente nada. Não queime o seu lixo. Se o seu quintal está precisando ser capinado, não venha pelo método preguiçoso de colocar fogo naquele mato, porque aquilo ali vai fazer uma fumaça. O clima já está seco. Se todo mundo resolver colocar fogo no seu quintal para queimar o mato, o ar que já é pesado, que já está seco, vai tornar-se ainda mais seco. A saúde que já está debilitada vai ficar ainda mais debilitada. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas não sabem obedecer uma lei. E isso é crime ambiental. Colocar fogo no quintal, colocar fogo numa mata, jogar fogo numa beira de estrada. Isso é um crime ambiental. Por que as pessoas não obedecem? Porque faltou, sei lá, em algum momento da vida, a compreensão de que as leis e as regras ajudam a nossa vida a ser melhor. Ah, mas eu estou com uma preguiça de capinar essa horta, vou colocar logo um fogo aqui e já me livra do problema. Isso é negligência que vai dar complicação para o seu vizinho, que não é obrigado a ficar respirando a fumaça que você colocou fogo. Eu não tenho o direito de incomodar o meu vizinho com a minha vida desregrada. Muitas vezes a vida social ela é insuportável, é porque as pessoas não têm a compreensão de regras. Existe uma lei que precisa ser obedecida. Existe uma lei que eu preciso acatar. Ninguém está fora dessa necessidade de obedecer. Você não tem direito de fazer barulho na sua casa, colocar uma música até as 2 horas da manhã, porque o seu vizinho precisa dormir, o seu vizinho trabalha no outro dia. Você está em festa, mas o seu vizinho não. Para isso tem que ter o bom senso. Tá bom, vou colocar a música um pouco mais alta até determinada hora, sei lá, até a hora que a lei permite hoje, se é 10, se é 11, se é meia-noite. E depois disso, eu preciso compreender que o mundo não é meu. O mundo é um território partilhado. E porque é partilhado, existem leis, existem regras. Viver dentro da cidade, por exemplo, o que significa cidadania? Cidadania é eu ter o direito de usufruir da cidade, mas é também eu ter a obrigação de me comprometer com as regras da cidade. Eu não tenho o direito de ultrapassar o sinal vermelho, por quê? É uma lei. O sinal vermelho está para mim, eu tenho que parar e esperar, porque está verde para outro. Se eu quebro a lei, se eu quebro a regra e ultrapasso o sinal vermelho, eu estou colocando em risco a vida de uma outra pessoa. Eu estou negligenciando a vida de uma outra pessoa. E ao negligenciar a vida de uma outra pessoa, eu estou cometendo um crime. Ainda hoje de manhã, estava vendo no noticiário. Crime, agora, se você a polícia está interpretando assim. Se você sai com o seu carro embriagado, se você está embriagado e pega o seu carro para dirigir, e se você mata uma pessoa no trânsito, isso é homicídio doloso. Que não é só culposo mais. Por que doloso? Porque quando eu pego o meu carro embriagado, eu tenho que estar consciente de que eu posso matar alguém. Então eu saio na intenção. Culposo é quando foi um acidente. Aconteceu, você não teve a intenção, mas aconteceu. Isso repercute uma espécie de culpa. Agora, o dolo é mais do que a culpa. Você tem uma responsabilidade por aquilo ter acontecido.
Os nossos filhos não aprendendo as regras de dentro de casa, que quando o pai fala, o filho escuta. O nosso filho não obedecendo a regra simples, esse brinquedo não é meu, é do meu coleguinha. Quando nós ensinamos isso para eles, nós estamos favorecendo que depois, quando adulto, eles tenham condições de entender e obedecer regras mais sérias. Que pode até ser que pegar o brinquedinho que não é dele naquele momento, não vai ter tantas repercussões sociais. Mas os grandes infratores começaram a partir de pequenas infrações. Quando essa autoridade é negligenciada dentro das nossas casas, nós estamos entregando para a sociedade filhos deseducados, desobedientes. E, aliás, isso é um valor, né? Você encontrar uma pessoa polida, educada, que tenha a compreensão do senso comum, né? do que é público, do bem comum. Por que hoje em dia, para muitas situações, é um inferno viver em condomínios? Por quê? Porque falta justamente nos condôminos essa compreensão. O prédio não é só meu, eu sou o proprietário desse prédio, mas saber-me proprietário me coloca na obrigação de ser dele um cuidador. Então tem regras, o condomínio tem regras, eu vou viver a obediência dessas regras. Eu não sou obrigado a morar aqui. Se eu vim, eu sabia que tinha regras. É igual ser padre. Quando eu fico padre, eu sei muito bem de todas as minhas possibilidades e de todos os meus limites. Mas ninguém me obrigou a ser padre. Eu fui livremente optar por ser padre. Então, a partir daquele momento, eu começo a viver as obrigações de padre. Casar, a mesma coisa. Uma mulher casada, um homem casado, tem comprometimentos e obrigações diferentes dos solteiros. Agora, ninguém obrigou você a casar. Agora, se casou, tem que se comprometer com a sua atitude de casar. Mas isso tudo, minha gente, a gente não aprende da noite para o dia. A gente aprende com o tempo. A infância é o lugar do aprendizado das regras. Outro dia eu estava perto de Vitória, participando de um congresso para professores, e eu falava justamente disso. Qual é a grande dificuldade da disciplina dentro da sala de aula? São vários os motivos. Primeiro, nós temos filhos que estão ali dentro, crianças que não passaram pelo conhecimento das regras, já chegam deseducados, já chegam com dificuldade de viver em comum, já têm dificuldade com a vida social, e porque tem dificuldade com a vida social, vai ser um problema em qualquer ambiente que seja social. Não sabe viver a regra menor, aquela que foi aprendida dentro de casa, se não tem o conhecimento dessa regra simples, vai ter muita dificuldade de obedecer às mais complexas. E lá, junto com os educadores, a gente falava justamente disso. Mas, por outro lado, encontra também um profissional que tem dificuldade de demonstrar-se com autoridade. Por causa dessa psicologia moderna que quis retirar as autoridades, que quis forjar um ser humano sem limites, como se isso fosse interessante para a sociedade. Fruto aí dessa década de 70, 80 que foi crescendo, quando os seres humanos quiseram se rebelar contra toda e qualquer instituição. Tudo bem, as instituições exageraram nas suas posturas, tudo isso a gente precisa reconhecer. Os autoritarismos das instituições, mas cá entre nós, não precisamos viver os autoritarismos, mas também não podemos viver esse laxismo. E aí o professor tem dificuldade de se estabelecer como uma autoridade dentro da sala de aula. Tem medo do aluno. Tem medo de dizer quem é que manda. Pelo amor de Deus. Se a gente não retomar essas autoridades positivas, por quê? Infeliz do ser humano que não aprende a regra da autoridade. Sabe por quê? Porque viver nessa ausência de regras é muito mais nocivo, é tão nocivo quanto você viver sob qualquer regra autoritária. Então os dois lados são difíceis. Os dois lados são nocivos. Há que se buscar um equilíbrio em tudo isso.
E isso passa pela sala de aula, passa pela nossa casa, quando nós temos a obrigação de ensinar aos nossos filhos que obedecer é positivo. Alguém está pensando por ele naquele momento em que ele não tem condições de decidir sozinho. É igual a menina que começa a namorar com 11 anos, com 10 anos, porque os pais não têm coragem de dizer não, você não está preparada para o namoro, e os pais não querem conflitos dentro de casa. Quer a família feliz, né? E o que é a família feliz? Não ter conflito? Discordo radicalmente. Eu acho que o conflito é absolutamente saudável, quando vivido de maneira equilibrada, para a gente poder encontrar o melhor caminho. Eu não tenho como querer ter uma família sem ter conflitos. Então não casa, então não põe filho no mundo. Se não quer ter conflito, não ponha filhos no mundo, que você vai viver com seus conflitos e você vai ter o direito de administrar a sua vida ao seu modo. Agora, a partir do momento que você se desdobra numa outra pessoa, a partir do momento que você se desdobra para viver uma instituição, que é a família, então você tem que saber que esta família precisa da sua autoridade. Ah, padre, mas eu não aprendi a ter autoridade. Então corre atrás do tempo perdido. Não tem como ser pai e negligenciar ao seu filho a sua palavra de autoridade. A sua postura, né, de autoridade. O filho tem que olhar para o pai e viver aquele respeito natural. É meu pai. Era tão bonito isso na nossa infância. Meu pai sabe mais do que eu. Meu pai é de alguma maneira o meu herói. Eu admiro meu pai por ser ele é maior do que eu, ele é forte. Eu me lembro, eu ficava pegando no braço do meu pai, né, para ver o quanto o braço dele era grande, forte. Isso é tudo muito saudável para a criança. A criança tem a necessidade da proteção. E compreendida do jeito certo, a lei é uma proteção. A lei me protege. Quando eu obedeço à lei, eu estou aceitando a proteção que ela me dá e estou fazendo com que o meu vizinho seja protegido pela lei que eu obedeço. Então é proibido soltar balão. Nesse tempo do inverno a gente via. De vez em quando tinha um balão no céu. Aí cai numa terra seca, numa mata seca, o que acontece? Vira incêndio. Aí então o bonitão, o infeliz lá que não sabe obedecer à regra, compromete a felicidade daquele que está tentando obedecer. Então veja bem, a lei é proteção. Eu quero uma lei que me proteja. Eu obedeço para viver protegido. Agora, quando a gente quer dar ao filho uma paternidade sem autoridade, eu desprotejo meu filho. Se eu não protejo, não tenho outra opção. Eu estou desprotegendo. E às vezes a nossa maneira de amar, a nossa maneira de cuidar é uma desproteção. Duro o discurso, né? Mas nem por isso ele precisa ser difícil e impossível. Às vezes a dureza do discurso nos ajuda a pensar a nossa proteção. Até mesmo a sua. Como é que você se protege? Essa é uma pergunta boa para ficar hoje. Eu me protejo ou eu me desprotejo? O jeito como eu escolhi viver é de proteção ou desproteção? Aquilo que eu estou escolhendo para a minha vida hoje, eu posso classificar como uma proteção ou como uma desproteção? Eu estou me cuidando ou não? Eu estou lidando com a minha verdade pessoal ou estou negligenciando? Eu estou fazendo de tudo para ser feliz ou estou jogando nas costas dos outros a responsabilidade de fazer feliz a mim? Não cometa essa injustiça com você. Proteja-se. Estabeleça um código de conduta, um jeito de viver, uma estrutura de vida que possa favorecer a sua felicidade. Descubra tudo aquilo que lhe desprotege, os relacionamentos que lhe desprotegem, as opções de vida que lhe desprotegem. E mude isso, isso é conversão. Essa é a proposta de Jesus para nós. É modificar a intenção das coisas, a atitude, o jeito de lidar. Essa proteção que você dá a você. Porque se você está protegido,
você terá mais facilidade de abrigar o que não tem proteção. Porque o amor é isso. É, antes de qualquer coisa, uma atitude, uma decisão que favorece a sua realização. E depois, realizado, você tem muito mais facilidade de ajudar a realizar quem está do lado. Obrigado pela companhia. Até a semana que vem. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.